Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Nós não podemos desperdiçar uma vida inteira sendo vítima. Não. A fé que nós professamos é para nos dar referenciais do que precisamos fazer para alcançar o resultado. É luta. Cristianismo é luta. Não espere que o cristianismo venha lhe dar uma caminha quente para deitar. É luta. De vez em quando na luta você vai ter o seu prazer, porque a luta também é prazer. Quando você olha para você e apesar de suado de tanto trabalho, você agradece a Deus, assim como o agricultor faz. Eu gosto muito da vida rural. Suado do trabalho, no meio daquele pasto, no meio daquele campo, daquela plantação, ele tira o chapéu e agradece a Deus a saúde que tem. É assim a vida. A metáfora do campo, Jesus utilizou o tempo todo dela para nos ajudar a entender que não há nenhuma vitória sem luta. Essa é a dinâmica da vida, né? É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade de ser quem você é, de continuar se encantando com a vida. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus essa graça, porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual todos os dias de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. Para a gente ter a oportunidade de fazer valer o momento, aquele momento presente que nós temos, que nos foi presenteado, ser feliz agora. Mesmo tendo tantas misérias ao meu redor, mesmo sendo eu proprietário de tantos limites, eu descobri no meio de tudo isso, eleger um motivo para hoje o mundo merecer o meu sorriso. É sempre necessário eleger um motivo para que o mundo receba o nosso sorriso. Sorriso de verdade, viu? Que eu não fique eternamente lamentando as minhas escolhas, que eu não fique eternamente lamentando as minhas dificuldades, que eu não fique eternamente com o mesmo assunto, contando a mesma história, reclamando da mesma pessoa. Não pode ser assim. Você precisa olhar para a sua vida, por mais miserável que você ache que possa ser, e descobrir que você está vivo. Neste momento, muitas pessoas dariam tudo para voltar a ter uma oportunidade de viver. Estão diagnosticadas com sentenças de morte, estão nos hospitais dando seus suspiros finais, estão vitimadas pela doença, pela tragédia, pelo acidente. E nós estamos aqui, com vida. E nós não podemos desperdiçar isso. Lembrando, o poeta Milton Nascimento que diz que chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. E é assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida
venha nos afetar com seu poder de novidade, quando de repente num fim de tarde você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol, por que não? Ou quando a gente olha para um céu estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto, com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Você aí, que tem que travar tantas lutas, não permita que o espírito de vítima venha visitar o seu coração. Algumas pessoas gostam inconscientemente de alimentar o sofrimento, de ser vítima o tempo todo, que acaba sendo um canal com o mundo, com as pessoas. Não para com isso. Isso é peso, peso para você, peso para o outro. Olhe para você, descubra aquilo que hoje merece ser cultivado, vá além. Não se acostume com suas misérias, mas olhe para elas como uma oportunidade de superação sempre. O outro não tem que carregar os seus problemas. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz, compreendendo que felicidade neste caso não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você de alguma maneira projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Eu acredito mesmo nessa oportunidade que cada um de nós tem de ser feliz. Como naquele conto em que Adélia Prado fala de maneira tão extraordinária de dois miseráveis e dois homens de rua. Ela vai construindo a história de maneira, claro, com toda aquela competência e com toda aquela sensibilidade que ela tem. Ela vai construindo o contexto daqueles personagens e ela diz que a vida sempre vale a pena, sempre vale a pena. Mesmo que nós estejamos cheios de sofrimentos, mesmo que nós estejamos cheios de misérias. Aí ela termina assim, não com essas palavras, mas com esse sentido. Porque em algum momento, mesmo com todas as misérias que existem no mundo, dois miseráveis se depararão com a lua cheia, brilhante no céu, vão sair de um caixote e um vai dizer para o outro: venha cá, meu compadre, venha ver que beleza dessa lua brilhando hoje. Só para isso valeu viver. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, né? Corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? De vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é? Não é assim? Você encontrar no meio dos sonhos antigos, das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha, e aí depois ir à luta, ir na busca. Depois de ter chorado muito, construir um sorriso que seja de verdade, que tenha história, que seja verdadeiro, que esteja diretamente conectado a um processo de luta que estabelecemos. Não desanimamos, essa é a regra. Não desanimamos. A ordem é resistir eternamente. Porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital,
A gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, à primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo este elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que este elan vital seja sempre sustentador. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo. Todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica. É este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje, eu parti, quantas vezes hoje eu voltei. São muitas as partidas, são muitas as chegadas que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso. Quantas vezes hoje, dentro do meu coração, partidas e chegadas foram sacramentadas. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga. E ainda que ela esteja escondida nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela. Quando a gente sai, quando a gente esquece um pouco a nossa dor, quando a gente põe o nosso sofrimento no bolso e vai ajudar o outro que sofre, é como se o sofrimento que está no nosso bolso diminuísse o peso. Às vezes a gente acha que tem problema, mas quando a gente entra num asilo, no hospital de câncer, aí você vai ver que você não tem problema. Você tem uma ou outra picuinha que te incomoda, e que porque você não viu que você pode ajudar, ou tem gente que sofre coisas muito piores, você acaba acreditando que a sua picuinha é o pior problema do mundo. Dificuldades que, se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Eu sempre digo isso. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse vislumbre, Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. A vida humana é assim. De vez em quando nós encontramos pessoas que provocam esse assombro em nós, São os amigos que nascem, são os amores que nascem, quando você descobre que o outro é um território que ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. É o encanto da vida. E você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual, você se encantar com ela. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, de análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando e o que está pingando, para que você possa ter uma ação efetiva que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Traga coisas boas para a sua rotina, elimine
aquilo que você sabe que provoca o seu isolamento, abra o seu coração para encontrar um pouco mais as pessoas e ler um bom livro, assistir a um bom filme, estar com pessoas que precisam de você. Uma boa maneira de quebrar o isolamento, minha gente, é você andar na direção de pessoas que precisam de você. E como tem pessoas necessitadas hoje? Que cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já, e você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. E a gente vai sendo mais feliz à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas dentro de nós, nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. E essa comunhão que nós estabelecemos é para nos acordar para isso. O Christian não tem obrigação de viver os meus problemas, eu não tenho obrigação de viver os problemas do Christian, mas a comunhão que nós estabelecemos, essa sim, nos ajuda a ter coragem de desafiar diariamente todas as estruturas que estão ao nosso redor, para que elas estejam a nosso favor.